Pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais uma dica de exercícios que apareceram no Enem. Inicialmente, eu vou resolver uma equação do segundo grau e, na sequência, alguns exercícios com aplicação da equação do segundo grau. Espero poder contribuir de alguma forma com os estudos de vocês. Então, vamos lá aos exercícios. O primeiro aqui, ó, eu tenho uma equação do segundo grau e nós temos que resolvê-la, só para recordar mesmo como que resolve uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Lembrando que na frente do x quadrado aqui, ó, nós temos o número 1. Na frente do x sozinho, nós temos o menos 5. E esse 6 é um número que não tem nenhuma letra junto a ele. Né? Então, lembrando que a equação do segundo grau ela tem um formato ax quadrado mais ou menos bx mais c, onde o número que acompanha o x quadrado é o a. O número que acompanha o x sozinho é o b. E o número sozinho é o c. Aí eu tenho aqui, para resolver a equação do segundo grau, o delta, né? Delta é igual b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual menos 5 ao quadrado. Por que menos 5? Porque é o valor do b, ó. O b é o número que acompanha o x sozinho, que não está ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado. Menos, é o menos da fórmula, 4 vezes 1. Quem que é esse 1? O 1 é o valor do A. O A é o número que está na frente do x quadrado. Coloquei aqui. Vezes C, que é o 6, que é o número independente, que não tem nenhuma letra junto a ele. Aí fazendo conta agora. Ó. 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. 25 menos 24 deu 1. Então, o delta vale 1. Vamos substituir agora na equação de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. É uma fórmula para se resolver uma equação do segundo grau. X é igual, repetir, ó, menos, quem que é o b? O meu b vale menos 5. Ó, meu b vale menos 5. Eu substituí o b por menos 5. Mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o delta? Delta é 1. Vou descobrir. Então, raiz de 1 dividido por 2 vezes A. Né? 2 vezes A. Quem que é o meu A? O A é o número que está na frente do x quadrado. Vou fazer contas agora. Ó. Menos com menos vai virar mais. Mais 5, está do outro lado aqui. Mais ou menos a raiz de 1. Quanto que vale a raiz de 1? É 1 mesmo. Dividido por 2. Aí eu vou fazer conta agora. Ó. 5 mais 1 dá 6. 6 por 2, eu descobri 3. 5 menos 1 dá 4. Por 2, 2. Então, encontrei os dois valores que são soluções, né, que são solução da equação do segundo grau. Então, o primeiro número 1, era só resolver essa equação do segundo grau. O número 2 aqui, ó, é um exercício que tem um gráfico da equação do segundo grau. Lembrando que, quando nós resolvemos uma equação do segundo grau, nós obtemos, né, os dois valores possíveis para a solução, e ao esboçar o gráfico daquela equação, da solução daquela equação, ela nos dá uma parábola. Né? E aqui eu tenho uma parábola que é um gráfico de uma equação do segundo grau. Sempre uma equação do segundo grau vai nos dar uma parábola, que pode ser com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo, né? Ou para o lado, vai depender da equação. Aqui eu observo o gráfico de uma função do segundo grau, onde eu tenho o eixo y e o eixo x. O eixo y é o eixo das ordenadas, o eixo x das abscissas, só para lembrar. E eu tenho dois valores, ó, 5 e 8, né? Ordenada 8, abscissa 5. E tem um ponto central aqui. Ó. A partir do gráfico, pode-se afirmar que o ponto de coordenadas 8 e 5 representa o vértice da função. O vértice é o ponto máximo, né? É o ponto máximo aqui. Então ele falou, ó, o ponto de coordenadas 8 e 5 representa o vértice da função.
Para a gente expressar, né, valores, né, de um gráfico representado num plano cartesiano, nós sempre temos que iniciar a partir do valor do x. Então, aqui é o zero, eu vou contar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, coordenada x. Agora eu vou andar no y, 8, né? Então, a coordenada correta aqui é 5, 8, tá? 5, 8. É o vértice dessa função. É o valor máximo. O máximo que essa função atingiu foi o valor onde está na coordenada 5, 8. Então, a letra A está errada porque ele inverteu e colocou 8, 5. É, a letra B, o ponto de coordenada 5, 8 representa o ponto mínimo da função? Não, é o valor máximo, né? Porque ó, o valor foi subindo, 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 atingiu esse valor máximo aqui e começou a cair, né? Você imagina um exemplo prático. O crescimento do número de bactérias, ele foi crescendo, 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 chegou a um certo valor, estabilizou e começou a, né, atingiu o valor máximo e começou a reduzir. Então, a letra B está errada porque não é o ponto mínimo. O ponto de coordenada 5, 8 representa a raiz da função. O que é a raiz da função? A raiz é a solução da equação, né? A solução da equação seria, né, no caso aqui não tem valor, ó, mas os números estariam aqui, ó, aonde a curva toca o eixo do x, né? A curva foi, desceu, cortou o eixo x de cá e cortou o eixo x de lá. Aonde a curva toca o eixo é o valor da solução da equação. No caso aqui não tem valor, não dá para a gente saber, né? Mas o coordenada 5, 8 é o vértice que representa o valor máximo da função. Então a letra C está errada também. A letra D, o ponto de coordenada 5, 8 representa o ponto máximo da função. É verdade, ó. A coordenada 5, 8 representa aqui o ponto máximo dessa função. Tá certinho. Então a letra D é a correta, tá? O ponto de coordenada 5, 8 representa o ponto máximo da função. A letra E. O ponto de coordenada 8, 5 indica que a função não tem raiz. É errado, né? Porque o 5, 8 é o vértice, é o máximo, e essa equação ela tem raiz sim. Né? Nós não sabemos quanto que é, porque aqui não deu condições para tal, né? Mas eu sei que aqui, ó, aqui é um valor de raiz, onde a curva tocou o eixo x, e aqui também onde a curva cortou o eixo do x. Aonde a parábola corta o eixo do x é a raiz da função, é a solução da função. Então a letra E está errada, a correta é a letra D. O ponto de coordenadas 5, 8 representa o ponto máximo da função. Aqui, ó. Esse caiu no Enem de 2015 e fala o seguinte, ó. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes, escolar e urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital de um estado R$ 60 de cada passageiro. Já deu um valor importante aqui, ó, 60 e 15. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado em reais pelo dono da van para uma viagem até a capital é qual? Né? Então ele colocou para nós aqui, ó, do A até o E, a função que representa o, o valor arrecadado pelo dono da van em função do número de lugares vazios, né? Voltando no texto aqui, ó, sendo X o número de lugares vagos, né?
a expressão que representa o valor arrecadado em função do X, então eu tenho que descobrir o valor arrecadado, esse V é o valor que eu vou arrecadar, em função do X, em função do número de lugares vazios. Qual que é uma equação que representa para mim a função, né, que vai falar para mim, ó, você vai ganhar tanto dinheiro, e esse tanto de dinheiro está relacionado com a quantidade de poltronas vazias na van. Qual que eu vou utilizar? Então, aqui não é difícil o problema, temos que ler com bastante atenção, né? A gente vai voltar aqui no texto para tirar os dados. E eu fiz um esqueminha aqui na frente para vocês, ó. Eu coloquei assim, ó. Os lugares vagos eu vou chamar de X, ó. Lugares, eu escrevi vagos é igual a X. Os lugares ocupados eu chamei de 15, que é o total de lugares da van, menos os vagos, né? Então, lugares vagos eu vou representar por X. Os lugares ocupados são 15, né? Menos o que ficar vago. Beleza. Aí eu escrevi assim, ó, esse V com essa bolinha e o V com o Vzinho pequenininho aqui, ó. O V com a bolinha é o valor, né? O valor em função dos lugares ocupados. Então, aqui é os valores ocupados e o valor arrecadado com as poltronas ocupadas. E aqui é o valor arrecadado com as poltronas vazias, tá? Então, ocupado, vazia. Esse Ozinho aqui é de ocupado e esse aqui é de vazio. Então, os valores, o valor arrecadado com as poltronas ocupadas em função de X vai ser o quê? Deixa eu tentar de novo. Os valores, né, arrecadados com as poltronas ocupadas em função de X vai ser igual. Eu vou colocar, ó, 15 menos X. 15 menos X vezes R$ 60, que é que ele cobra para poder por cada passageiro. Ele cobra R$ 60 por cada passageiro. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vagos é X, ocupados é 15 menos X. Então, o valor arrecadado com as poltronas ocupadas em função do X vai ser igual. Eu vou colocar a expressão que fala para mim que ocupados, né, é 15 menos X vezes 60. Então, vai ser 15, é o total, menos se tiver alguma vazia. Eu tenho que fazer 15 menos uma vazia, menos duas, menos 3, vezes 60. Então, essa primeira expressão aqui é uma equação que representa para mim o valor arrecadado com as poltronas ocupadas em função do X, né? Que é os lugares vagos, ok? Agora, eu fiz uma outra expressão embaixo, ó, que é a expressão do valor arrecadado com as poltronas vazias em função do X, que é os lugares vagos. Então, o valor, o V grande é o valor arrecadado com as poltronas vagas em função do X, é igual. Falou no enunciado que, caso a poltrona estivesse vazia, a pessoa que estiver no ônibus, na van, tem que pagar R$ 2 pelo valor vago. Então, eu coloquei aqui, ó, 2, esse 2 aqui é de R$ 2, vezes o X, que é a poltrona vaga. Então, se eu estiver na viagem e houver lá uma poltrona vaga, eu vou ter que pagar R$ 2 a mais porque a poltrona está vazia. Então, 2 vezes a poltrona vaga, vezes o 15 menos X, que é o valor ocupado. Né? Então, R$ 2 vezes cada poltrona vaga, tudo isso multiplicado por 15 menos X. Aí agora, eu fiz cálculos, ó, né? Que cálculo que eu fiz? Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Então, eu escrevi, ó, o valor arrecadado em função de x é igual. Eu fiz aqui, ó, 15 vezes 60. Ó, 15 vezes 60 deu 900. Né? Eu tenho que fazer 15 vezes 60, x vezes 60. Então, 15 vezes 60 deu 900. Menos x vezes 60 deu 60x.
Então, eu já fiz a distributiva, né? 60 vezes 15, 60 vezes menos x. 60 vezes 15, 900. 60 vezes menos x, menos 60. Agora, eu vou fazer da equação de baixo, ó. Do 2x vezes 15 dá 30x, né? Que, ó, 2x vezes 15 deu 30x. Agora eu vou fazer, ó, 2x vezes esse x aqui, ó. Ó, 2 vezes 1 que está aqui dá 2, né? Agora, x vezes x dá x quadrado. Então, ou de outra forma, 2x vezes menos x vai dar menos 2x quadrado. Então, o valor arrecadado em função de x ficou como? 900, eu repeti. Posso juntar o 60x com 30x, eu posso juntar. Eu devo 60x, pago 30x, fico devendo 30x, menos 2x quadrado, né? Que não tem com quem eu juntar. Então, o valor arrecadado em função do número de poltronas vazias, né, dessa van vai ser V em função de x, que é igual a 900 menos 30x menos 2x quadrado. Então, é a letra E, né? É um probleminha que caiu no Enem, né? A ideia aqui é você explicar bem o que você tem, lugares vagos x, ocupados 15 menos x, e a partir daí desenvolver, né, uma resolução de equações de primeiro grau. Se alguém tiver alguma dúvida, né, é bom parar o vídeo, pausar direitinho, tentar entender, escrever. O outro exercício aqui também é de Enem, tá? Um exercício tranquilo também, ó. Ele fala: o estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão: a temperatura em função do tempo, né, das horas, é igual menos h quadrado mais 22h menos 85, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito alta, baixa, média, alta e muito alta. Então, tem uma tabela na sequência, ó. Então, quando a temperatura, né, atingir esses intervalos, ó, né, menor que zero, entre 0 e 17, entre 17 e 30, entre 30 e 43 e maior que 43, eu vou ter a classificação muito baixa, ou seja, poucas bactérias, muito poucas, poucas, média, alta ou muito alta, né? A quantidade que eu vou ter de acordo com o tempo que ela ficou dentro da estufa. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, pessoal, nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau, né? Vamos resolver essa equação aqui para poder descobrir o valor máximo. Ou é possível descobrir o valor máximo da função através do cálculo do y do vértice. Eu vou voltar aqui lá no exercício que eu fiz aqui, ó, no número 2, para mostrar para vocês. Eu disse que uma equação do segundo grau, ela sempre vai me dar uma parábola, onde o ponto aqui do alto aqui, ó, é o valor máximo dela. Se eu descobrir qual que é esse valor máximo, eu vou encontrar, né, no caso do problema do Enem de 2015 lá, a quantidade máxima de bactérias que eu obtive ao obter aquele máximo de temperatura. Então, eu tenho que descobrir o valor máximo daquela função. Que no caso vai estar no y máximo aqui, ó. O y máximo vai ter qual valor? Aí há uma equação, né, uma formulazinha para se resolver esse valor máximo do y, que é o seguinte, ó, y do vértice. É o valor do vértice em y, tá? Lembrando que nós temos o x e o y, então em y tem um valor máximo. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a, tá?
Então, essa formulazinha aqui, ó, é bom vocês guardá-la, ter ela na mente, porque numa prova de Enem, ó, você lembrar, y do vértice é o valor máximo assumido pela função lá no eixo y. Qual que é? É menos delta sobre 4a. Então, eu escrevi aqui na frente, ó, y do vértice é igual a menos b. Quem que é delta? É b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. Aí eu tenho aqui, ó, na frente do h quadrado, que é a função dada lá no enunciado, na frente do h quadrado, eu tenho 1, na frente do h eu tenho 22 e o 85 é o c. Então eu substituí, né, o a, o b e o c na equação no delta. Então aqui eu continuei aqui embaixo, ó, menos delta sobre 4a é igual menos. Quem que é o meu b? O meu b é 22, ó. 22 ao quadrado. Menos, que é esse menos, ó, repetir, 4 vezes o a. Quem que é o a? O a é menos 1, ó, que está na frente do h quadrado. Então, menos 1 vezes o c. Quem que é o c? É menos 85, está aqui. Tudo isso dividido por 4a. 4 vezes o a. Quem que é o a? É o número que está na frente do h quadrado, que no caso é menos 1, que é igual a 36. Aí fazendo os cálculos, né, 22 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vai ficar mais 4 vezes 85, dividir por 4 vezes menos 1, eu obtive 36. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ó, 22 ao quadrado, 22 vezes 22, menos 4 vezes menos 1, né? Vai dar mais 4 vezes 85, menos 85, né? Somo tudo em cima, divido por 4 e obtive 36. Então, o valor máximo atingido lá, a quantidade de bactérias, foi de 36. Vamos ter que voltar na tabelinha que ele nos deu, ó, e olhar em qual vai ser a classificação. Né? 36 está entre 30 e 43. Então, a classificação seria alta. Seria não. É alta. Né? Então, nós vamos ficar com qual letra? Ó? A letra D, alta. Então, veja que é um exercício de Enem mesmo, né? O estilo de Enem. Você tem que ler com atenção, te deu uma função, aparentemente a gente já tem que resolver a equação, né? É o delta, e achar o x1 e o x2, mas não, se você obter o y do vértice, o valor máximo do vértice, você encontra o valor máximo da função, lembrando que a função do segundo grau ela tem o ponto máximo e o ponto mínimo. No caso, nós queríamos o valor máximo. Então, grave o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Em breve, vou fazer mais exercícios sobre esse assunto para a gente poder treinar bastante, né? E eu poder auxiliar vocês aí. Então, pessoal, com esse exercício, né, do Enem, eu finalizo o vídeo. Agradeço a atenção de você estar assistindo aí. Boa sorte e até o próximo.